Itatiaia Saúde. Oferecimento Ciências Médicas, uma instituição Feluma. A primavera chegou, mas com ela temos também um desafio para quem sofre aí com problemas respiratórios. Para falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo hoje a médica pneumologista, doutora Michele Andreatta. Oi, doutora Michele, bom dia. Bom dia, Patrícia, bom dia, Assi. Bom dia, doutora Michele. É sempre um prazer estar aqui. Prazer todo nosso. Só assim, puxa uma música aí de primavera pra nós. Primavera, né? É. Primavera tem muita música, né? É primavera. O Tim Maia cantou isso bonito, Te né? amo, né? Isso aí, te amo, é isso aí. Olha, gente, o assunto é sério. A primavera tá aí e para quem tem alergia sofre demais nessa época do ano. Mas o que a gente quer saber mesmo da doutora Michele é como tratar, prevenir, quais são as orientações. Porque é verdade, doutora, que cresce aí o número de crises de asmas nesta época? É muito comum nessa época, porque tem muitas inversões térmicas e ainda tem bastante polinização aí das... Os pólens, né? Isso, das nossas das flores, flores, né? Então, a natureza está se reaprumando e colocando aí, cruzando as suas espécies, e para isso elas precisam das flores. Então, mas isso causa bastante alergia e as pessoas ficam naquela... Agora, esse ano, principalmente, a gente teve um atraso dos ventos, né? E agora que está ventando bastante, então, junto com o pólen, o vento traz esse pólen e ele traz também a poeira ambiental, que é um dos principais fatores de desencadear as crises de asma. Então, aumenta demais. Principalmente quem mora perto de avenidas e ruas que são muito movimentadas, aquele pó preto do asfalto vai lá para dentro de casa. É. Uma loucura. A nossa ouvinte internauta Ludmila, do bairro Alvorada, um abraço para ela. Ela pergunta: quais são as doenças respiratórias que são mais comuns na primavera, doutora? Olha, nessa época é clássico. Além das crises de asma, vem consigo também a rinite. Então, é muito comum da gente ver as pessoas coçando o nariz, tá logo com o narizinho vermelho de tanto coçar, por conta desses, os mesmos alérgenos que causam crise de asma podem causar as crises de rinite. É muito comum também a sinusite, porque quando a pessoa leva muito a mão na face, ela facilmente se contamina aí com vírus que já estão em circulação, e isso propicia infecções respiratórias que aumentam também nessa época de sazonalidade. Tem também aquelas crises que a gente não leva muito a sério, mas que, não, é só um resfriado, quando você vai ver, é uma sinusite, se agrava, aquela pessoa fica, a gente brinca lá no hospital, que está cozinhando doença. Então, fica ali 3, 4, 5 dias com o sintoma, não procura o médico, não faz tratamento correto, e aquilo acaba se infectando aí com bactérias. Pode gerar pneumonia, pode gerar sinusite. Então, é importante persistir o sintoma, corre no médico. Doutora Michele, é uma coisa interessante, né? A asma, várias doenças, né, tiveram já uma medicação, alguma coisa que resolve, mas a asma continua aí, né? Parece que é uma coisa que é incurável, né? Eu acho que agora a gente está começando a compreender melhor a asma, assim. Lá na Santa Casa, eu atendo os asmáticos graves. E para essa população, a gente já tem hoje os imunobiológicos. São medicamentos, infelizmente, caríssimos. Então, é a partir de 4 dígitos que eu falo com os pacientes. E aí, geralmente, a gente recorre ou às operadoras de saúde, ou no caso da Santa Casa, ao sistema público. No sistema público, a gente tem 2 medicações hoje disponíveis. Uma custa em torno de R$2.000 a dose. Tem paciente que chega a usar 8 doses por mês. E tem também uma outra medicação que custa entre R$7 e R$10.000. Tem paciente que usa uma dose só, tem paciente que usa 3 doses por mês. Então, o custo é muito elevado. E aí a gente restringe a população de asmáticos graves. São em torno de 3% da população asmática. Mas não são os 3% que têm acesso a essa medicação. Então, a asma ainda é um diagnóstico que tem muito preconceito e as pessoas chegam na gente já muito graves e já com sequelas da asma. Então, o ideal é começar desde lá da infância, fazer o tratamento certinho para que ela não evolua e não necessite dessas medicações, porque os pacientes nem sempre respondem. Então, hoje em dia, a gente está compreendendo um pouco melhor. Estuda-se muito imunologia, Dr. Guilherme Freire, um beijo, sempre me ajudando aí na imunologia lá na asma. Ele me ajuda nas pesquisas e a gente está pesquisando exatamente essa área da imunologia. Daqui a pouco, a gente já está começando com pesquisas de
topo, que a gente fala, que é quando eu olho para o epitélio, a primeira camada do nosso sistema respiratório, e ali a gente já está começando a identificar alguns genes. Mais para frente, eu acredito que as medicações vão ser baseadas no nosso DNA. Que aula, hein? Ó, nós estamos aqui prestando atenção na aula da doutora Michele. Beleza. Olha, gente, a Betânia, nossa ouvinte internauta, é do bairro Goiânia. Eu acho que ela precisa de uma consulta. Ela fala assim: doutora Michele, sinto tosse persistente, eu tenho, obstrução nasal, falta de ar, chiado no peito e muitas vezes febre. Quero saber qual o melhor tratamento para minha situação respiratória? Eu acho que aí ela está precisando de um combo. Um combo chamado consulta. Eu acho que tem mais de um problema aí que a gente precisa abordar. Então, eu costumo falar com os pacientes. A via aérea superior, ali da garganta para cima, ela modifica muito a via aérea inferior. Então, é importante a gente ir não só no otorrino, mas ir também no pneumologista, porque lá embaixo, né? Debaixo da garganta a gente não consegue enxergar. E às vezes já está com a alteração, ela já falou aí que tem chiado. Chiado é uma das principais alterações que a gente vê, principalmente nos pacientes asmáticos. Mas é importante verificar todo o aparelho respiratório, porque pode ter mais de uma doença. Ela tá brincando aqui, ela continua na linha, ela fala assim: olha, muitos sintomas para uma pessoa só. Isso acontece, doutora? Acontece demais. Eu brinco até com os pacientes que a asma, ela tem primas irmãs. As primas irmãs da asma são a rinite e o que muita gente chama de dermatite atópica, que é a atopia, né? Aquela pele mais seca, descamativa, que coça e que piora também nessa sazonalidade em contato com alérgenos. Então, fica atento. Essas doenças, geralmente, elas vêm acompanhadinhas mesmo. E para os adultos, ainda tem mais duas. Posso? Pode. Muito comuns. Ansiedade, obesidade e refluxo. Então, são causas que pioram a asma, pioram os sintomas respiratórios e que por si só podem gerar sintomas. Por exemplo, o refluxo dá muita tosse. E aí as pessoas confundem infecção respiratória de repetição, sendo que a causa dessa infecção é um refluxo que não está sendo tratado. Tem pessoas que às vezes acham que estão com a crise de asma, mas na verdade é uma depressão. Também. Tem, né? Muito isso, ansiedade, né? Hoje em dia quem não tem, né? A crise então, a ansiedade piora muito. Olha, mais uma pergunta. A Gislane, do bairro Concórdia, um abraço para ela. Ela diz o seguinte: adoro me exercitar, fazer exercícios ao ar livre, mas sou asmática. Tem algum horário ideal, doutora, para que eu faça meus exercícios? É importante prestar atenção principalmente na medicação, porque o exercício ele pode desencadear crises de asma. Para isso, é importante conversar com o médico, porque muitas vezes a gente orienta usar a medicação antes do horário, ali próximo do horário do exercício físico, exatamente para que o exercício por si só não piore essa atividade exacerbada, aí, né, forte do pulmão. E aí você consegue realizar melhor o exercício, e o exercício por si só, ele é anti-inflamatório. Então, ele vai ajudar a diminuir as próximas crises. Esparçar as crises. Tem paciente que depois que começa a correr, fica anos sem ter crise. Por quê? Porque a atividade física é extremamente benéfica, não só para o sistema respiratório, mas para a mente, para o corpo, para tudo. Para tudo, né? Olha, o Kleber, gente, é de Lagoa Santa. Ele fala o seguinte: doutora, sou fumante e aí, doutora, já sinto que tive perdas aí, agravamento do meu trato respiratório. Tem alguma receita que eu realmente consiga parar de fumar? Eu falo que o principal para paciente que está querendo parar de fumar é encontrar um motivo pelo qual você deve interromper. É se enxergar sem o cigarro. A partir desse momento, quando você consegue mentalizar, colocar ali na sua cabeça como seria a sua vida sem o cigarro, aí está na hora de procurar o médico. Porque o médico ele vai te ajudar não só com estratégias que a gente adota, como essa que eu acabei de contar. Não existe só essa, são várias. Para cada fase do tratamento, a gente adota estratégia diferente. E tem as medicações. As medicações, eu falo com os pacientes que são bengalas, né? Ninguém anda só com a bengala não anda sozinha. Mas você pode se beneficiar, se você tiver algum problema físico, da bengala para te auxiliar a não cair, andar direito. Então, a medicação é como uma bengala. Ele vai ajudar naquele processo. Mas ela, por si só, não faz ninguém parar de fumar. Ou seja, a pessoa tem que ter vontade e decisão de parar de fumar, senão não para não. Muita. Não? Assim,
desafiador, mas não é impossível. E comemorar cada dia que você ficar sem um cigarro. O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, a semana. E aí você vai se acostumando a ficar sem um cigarro. Tá falado aí pro Kleber, hein? Por último, o Wellington, nosso ouvinte de Sabará. Ele tem uma pergunta muito interessante, doutora. Ele fala o seguinte: asma e bronquite asmática são doenças diferentes? Basicamente, é a mesma doença. É porque as pessoas têm muito medo do diagnóstico de asma, né? A asma é uma doença crônica, assim como diabetes, hipertensão, e ela tem controle. Ela não tem cura, mas ela tem controle. Então, tem paciente que fica em remissão. A gente nunca fala de cura da asma. É igual, eu adotei esse termo do pessoal da oncologia. Que a oncologia, eles falam assim, você teve câncer, o câncer está em remissão. Por quê? Porque ele pode voltar, não é assim? Então, a asma, não estou comparando a asma ao câncer não, tá? Em termos de gravidade. Eu estou falando que a asma entra em remissão e há gatilhos que podem voltar às crises de asma e a asma ficar mais grave. Então, é importante olhar com carinho para a asma e fazer o tratamento correto, porque ela pode ficar em remissão durante anos. Olha, gente, o assunto é muito interessante, a entrevista tá ótima. Muito obrigada, viu, doutora Michele? Então, mas não dá tempo da gente continuar. Quero agradecer muito a presença dela, doutora Michele Andreatta, ela que é médica pneumologista, deu uma aula aqui pra gente. Muito obrigada. Quer deixar aí um Instagram? Bom, eu vou colocar as redes sociais de onde eu trabalho para as pessoas me acharem, @saúde no lar. Essa empresa a gente faz atenção domiciliar, então a gente olha idosos, crianças, diversos públicos. E eu tô na Santa Casa também, acho que da Santa Casa é fácil. E o meu particular é DRA Michele Andreatta, do jeito que fala, tudo junto. Tô no Instagram e no Facebook. Muito obrigada, volte sempre.